Boa noite, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Hoje temos uma live muito bacana de reflexão sobre a consciência de culpa e os transtornos mentais. E trouxemos alguém lá de São Paulo, trabalha clinicamente com pessoas que têm essas dificuldades emocionais, terapeuta freudiano, né, o nosso Jefferson Vargas, que vai abordar com vocês essa temática que é muito importante, que vai nos ajudar a compreender o gatilho da depressão, da baixa estima, das ansiedades e o transtorno obsessivo compulsivo, porque tudo passa pela culpa. Com vocês, o nosso irmão confrade de São Paulo, Jefferson Vargas. Fique com ele e tire suas dúvidas. Interajam. Muito obrigado, Samuel. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. É sempre um prazer poder falar de Jesus, espiritismo, psicologia, sempre que possível, né? Dar esse toque, porque a psicologia ela vai permeando, visto que ela é uma ciência que foi fundada para entender aquilo que se encontra no que não se toca, no que não se vê, mas no que se sente, seja no corpo, seja no próprio conflito emocional, que muitas vezes se instala na forma de angústia e de inúmeros sintomas que daqui a pouco iremos falar um pouco mais. E visto que o espiritismo é uma ciência investigativa, ele não exclui esse aspecto também das ciências terrenas, quando estas, é claro, são de boa fé, porque nem toda ciência é de boa fé, mas quando essas são e mostram resultados que sempre ajudam a criatura humana, o espiritismo as valida. Por isso que é interessante quando a gente falamos de uma live vinculado aos transtornos mentais, né, consciência de culpa e os transtornos mentais, entender que é claro que tudo isso que eu aqui irei falar hoje é importantíssimo, mas é importantíssimo também, caso estejamos em um sintoma, em um quadro com sintomas depressivos, em um quadro com sintomas de ansiedade, de fobias, é preciso, além do tratamento espiritual, sempre também o tratamento psiquiátrico e psicológico. O psiquiátrico, quando necessário, em muitos casos o é, o psicológico é de suma importância em toda terapia, tudo de bom. Estava falando isso aqui com o amigo Samuel. É muito bom, né? Se conhecer, fazer esse auto-mergulho. Então, a gente vai começar hoje aqui falando a respeito da culpa. A culpa, a gente vai lá numa mensagem muito, muito fantástica do benfeitor Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, uma grande obra, né? Que a mensagem se intitula Culpa. E aí, Emmanuel vai dizer, ele vai primeiro levantar a culpa que surge em frente ao dever. Então, culpa e dever, ele coloca essa oposição. O dever, quando a gente sabe o que era o correto a ser feito, mas não faz aquilo que deve ser feito. Quando a gente sabe que tudo aquilo que fazíamos era para o nosso bem, deixamos de fazer. Quando a gente deixa de cumprir, não somente com deveres exteriores, mas sobretudo com deveres pessoais, interiores. Quando o dever que traz esta responsabilidade, porque quando a gente fala em dever, a gente está falando que ele tem uma alta carga de prazer ou de desprazer, a dependendo se você cumpre ou não com o que é o correto. Então, o dever é o correto, o certo, o ético, aquilo que deve ser feito. Quando não cumprimos com este dever, se instala neste primeiro momento uma consciência de culpa. E muitas vezes este não cumprimento do dever pode surgir de diversas maneiras. Por exemplo, o Jefferson sabe o que é certo, mas ele continua a todo momento fazendo o errado. Uma pessoa, muitas vezes, espírita, porque isso existe também no meio espírita, que a gente acha muitas vezes que o nosso meio, o movimento espírita, é santificado, né? E não é.
Por exemplo, a prática do adultério. O espírita sabe de todo o mecanismo quando pratica um adultério, de tudo que vai acontecer, de todo o plantio, e mesmo assim faz, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. O que acontece, pouco a pouco, vai criando uma consciência de culpa, porque ele começa a entrar em conflito entre o certo e o errado, que deve ser feito, mas que eu não faço. Outras vezes, isso é imposto a nós. O colega Samuel citou, e depois nós vamos até conversar um pouco mais, Samuel vai falar sobre isso. Por exemplo, casos em que a mulher ela é forçada a abortar uma criança. Ela é forçada. Isso ocorre muito na realidade. Isso ocorre muito, infelizmente. Essa mulher que queria ter aquele filho vai se instalar a partir daquele momento uma culpa grandiosa dentro dela. Provavelmente ela vai ser depressiva ou ansiosa pro resto da vida, com crise de pânico e outras coisas vão se instalando ao longo do tempo. Quando não, pode somatizar no próprio corpo como uma doença física. Somatizar significa o quê? Aquilo que é psicológico agora também toca o corpo, se transforma em uma doença. Raiva reprimida, uma delas. A criatura que guarda rancor tem uma grande predisposição para ter infarto do miocárdio agudo, ou seja, um problema físico, uma doença física. Uma causa emocional gerando uma doença física. Então, essa culpa, ela é de suma importância, porque o benfeitor ele vai mostrar o quê? Que exatamente quando essa culpa se instala frente o dever não cumprido, seja esse dever, tá? Eu falei de inúmeros deveres. Vamos supor também, o Jefferson, conheço, viu? Às vezes o Jefferson veio para desempenhar tal função dentro da doutrina. Ele se prontificou no sentido reencarnacionista de recolher seus equívocos por intermédio de uma tarefa, seja essa tarefa a mediunidade, seja essa tarefa a exposição, que também é uma forma de expressar a mediunidade, sobretudo a inspiração, seja estar no centro espírita num diálogo fraterno, ou seja, tarefas que nos prontificamos. Quando não cumprimos com estas tarefas, muitas vezes também se instala a consciência de culpa em nosso espírito. E essa culpa já é uma culpa mais profunda, porque foi dada a gente essa oportunidade e a gente não arcou com essa responsabilidade. Se instala no espírito, lá do seu inconsciente profundo, que Joana de Ângeles denomina como sendo assim, né? Aquele inconsciente que guarda todas as nossas lembranças de vidas passadas, todos aqueles eus que fomos, que na realidade vão constituir essa personalidade atual, este eu que somos. Então, tudo isso está guardado nesse inconsciente profundo, inclusive nosso propósito reencarnacionista. E quando não concretizamos isto ou aquilo, se instala também a consciência de culpa. Então, olha como a culpa ela é flexível e a gente tem que tomar cuidado com ela. Porque essa culpa, de acordo com o benfeitor, ainda na mesma mensagem, a mensagem se intitula Culpa, na obra Pensamento e Vida, ela vai conduzir o indivíduo ao remorso. O remorso, ele vai, olha que interessante o que Emmanuel vai falar, ele vai buscar a região do corpo que você tem remorso. O que isso acontece na prática? Tem uma pesquisa muito interessante, ó, da psicanalista Susana Vezum, e nessa pesquisa que ela fez, ela foi mais de 3 anos de pesquisa, ela aplicou uma escala de espiritualidade e perdão em pessoas que possuíam conflitos, seja com pai, com mãe, com amigo, ou seja, pessoas que tiveram dificuldade de perdoar ou que não perdoaram ainda a outras pessoas, aos seus agressores e por aí em diante, ou que não se perdoaram. E aí foi constatado, e ela apresentou essa pesquisa no 40º Congresso de Cardiologia do Brasil, foi constatado que as pessoas que possuíam maior dificuldade para perdoar ou que não tivessem perdoado
olha que interessante, possuía uma probabilidade maior de ter um infarto do miocárdio agudo, ou seja, um infarto fulminante. E olha que interessante, acabei de dizer, esse remorso, essa culpa, ela vai somatizar na área do corpo. O benfeitor Emmanuel fala isso. Ou seja, no centro de força cardíaca, responsável pelas emoções. E este centro de força vai justamente distribuir para essas áreas aqui, sobretudo coração, pulmão, para essas áreas, o rancor, a raiva, tudo que você tem reprimido. Olha só o espiritismo e a ciência humana se atrelando, um comprovando o outro. Bonito de ver isso, porque isso é libertador a nós. Então, a culpa gera o remorso, e aí o remorso ele vai afetar a região do corpo ou da alma, tá? Da alma, que é onde vai entrar os sintomas, que a gente chama de sintoma, e muitos chamam de transtornos. Mais à frente eu vou falar, não é agora. E aí, esse remorso, quando você não resolve ele, ele cria agora um sentimento de arrependimento, mas esse arrependimento ele é inerte. É aquela coisa, sabe? Você vive se equivocando, e aí você sente um pesar, se arrepende, mas continua fazendo aquilo. Ou seja, esse arrependimento é inerte, ele é nulo, não é aquele arrependimento que Kardec traz na obra O Céu e o Inferno. Aquela tríade, arrependimento, expiação e reparação. Não é este arrependimento que impele o ser humano para o progresso, para a quitação de seus débitos. Não é deste que estamos falando daquele lá, eu me arrependo, mas continuo fazendo as mesmas coisas. Só me arrependo. Esse arrependimento vai intoxicar, de acordo com o benfeitor Emmanuel, a nossa mente. Ou seja, ele vai começar a gerar desespero dentro da gente. Ele vai intoxicando não só no sentido mental, mas também energético. E este intoxicamento é como se fosse, por exemplo, pensem vocês aí, deu uma cor para o amor. O amor é uma cor vermelha ou branca, enfim. A raiva a gente já pensa o quê? Numa cor mais roxa. Imaginemos, por exemplo, e é isso que o benfeitor vai tratar, que isso tudo vai começar a ficar impregnado no nosso campo energético. A famosa aura que os espiritualistas chamam, né? Nós chamamos de campo energético, halo magnético ou psicosfera. Né? É um campo energético que a gente tem aqui ao nosso derredor. E os nossos pensamentos e sentimentos vão poluindo tudo isso. Vai poluindo, vai poluindo. E esse campo, olha a importância. Jeff, por que você está falando de um campo energético? Porque esse campo que a gente tem vai atrair a nós, encarnados e desencarnados, que comungam de igualitária sintonia de pensamentos e de sentimentos. E aí é onde ficam aqueles pensamentos obsessivos, repetitivos. Porque você tem alguém ali, provavelmente desencarnado, que está alimentando, sente raiva mesmo dele, ele merece sentir raiva. Ele te fez isso, ele te fez aquilo. Falando, lhe inspirando essas ideias. E esses pensamentos começam a ganhar mais vida. E aí, não para por aí. Então, olha só, culpa, remorso, o arrependimento inerte que vai intoxicar a mente e o nosso campo energético. E tudo isso vai o quê? Se externalizar em dois movimentos. Essa culpa reprimida, que não foi diluída da maneira correta, em dois movimentos. A mágoa contra nós, isso aí, mano, tá? No livro Pensamento e Vida, torna a repetir, mensagem culpa. A mágoa contra nós e a irritação com os outros. Olha só a culpa saindo agora. A culpa, então, castigando a nós, a pessoa é amargurada, magoada consigo. Ela vê tudo cinza, não tem cor, não tem vida. Ela vê tudo sem sentido. Quando não, também nós projetamos essa culpa como irritação com os outros.
Olha só, profundo, não é? Então, se a gente está muito irritado com os outros, fazer aqui uma indagação. O que eu fiz de errado que eu não consegui resolver? Ou que eu deixei de fazer, que eu estou colocando agora no outro? É fazer essa pergunta, muito simples, e responder de forma sincera. Se não conseguir responder, busca um psicólogo. Mas o pior também de tudo isso, além disso, tem pessoas que estão nos dois movimentos. Elas têm mágoa com alguma atitude que elas deviam ter feito, por exemplo, e não fizeram, e irritação com os outros. Aonde que a gente vê muito isso? Aonde que a gente vê muito isso? Olha que interessante. A gente vai ver isso muito em pessoas em situação que perderam os pais. Isso é muito normal na clínica. A pessoa, então, acha que deveria ter feito tal coisa, ou a pessoa sabe que não fez tal coisa, e aí se instala uma culpa na cabeça dela, e ela projeta isso na forma de mágoa, ela projeta isso, quer dizer, no outro, na forma de agressividade, irritação constante, e consigo mesmo, ela começa a criar, melhor dizendo, mágoa. Ela fica amargurada, aquela pessoa amarga. É isso que a mágoa faz com a gente. Ela nos torna uma pessoa amarga. Então a gente fica amargo. Olha a expressão, né? Amargo. Aquela pessoa que nunca está de bem com a vida. Sempre arranja um problema no outro. Sempre arranja uma possibilidade de criticar. Nunca está bem com nada. Nada a alegra. É claro que ela também está já neste exato momento, quando está nesse estágio, em um quadro depressivo, talvez uma depressão crônica, que nós chamamos de distimia, cuja característica principal é a irritação constante. Mas aí olha só o caminho. Essa é a visão de quem, Jefferson? Do benfeitor Emmanuel. Então a culpa para ele, frente a um dever não cumprido, frente ao eticamente correto, frente àquilo que sabíamos que devíamos fazer, mas que não fizemos. Essa culpa vai para o remorso. O remorso vai afetar uma determinada região do corpo, tá? Uma determinada região do corpo ou da mente. E aí vai gerar um arrependimento. Esse arrependimento, se ele for inerte, vai intoxicar a nossa mente, ou seja, com mais pensamentos negativos. E quanto mais pensamento negativo, mais denso é o campo vibracional que nos circunda, que nos envolve, mais baixa vai ser a sintonia, consequentemente, as entidades que irão se vincular a nós, bem como as pessoas encarnadas, seu nível mental vai ser sempre mais precário. Então, tem pessoas que chamam isso de karma. Tem um dedo podre, Jefferson, não é dedo podre. Muitas vezes, é claro, muitas vezes é uma ingenuidade na hora de se vincular, se relacionar, outras vezes não. Você está atraindo isso, isso ocorre, isso é muito normal. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e comportamentos? E as entidades venerandas respondem a Kardec. Sim, mais do que pensais, pois frequentemente são eles que vos movem. E a gente se atrela exatamente desse jeito. É pelo campo energético, que é criado pelo pensamento. E esse campo tem uma cor, tem uma coloração, tem um peso, tem um cheiro, tem uma iluminação. É exatamente assim que os espíritos desencarnados olham assim e falam, eu já sei quem é o Jefferson. Nisso daí, né? Então, essa é a visão do benfeitor. Na visão de Joana, a gente podia deixar de falar dela, né? A grande Joana que atua como psicoterapeuta no plano dos desencarnados, benfeitora do grande Divaldo Pereira Franco, na obra Momentos de Meditação, uma grande obra. Joana vai, na mensagem que se titula Questão de Consciência, ela vai dizer que a culpa também, fora a visão de Emmanuel, né? A culpa frente ao dever não cumprido, ao correto, há também outras coisas que vai gerando na criatura culpa.
E ela vai trazer uma muito normal, que está vinculada à aparência, segundo ela. Aparência não somente física, mas o que a gente quer que aqueles que estão no exterior vejam. A imagem que a gente passa de nós a eles. Então, a Joana vai dizer que surge um conflito entre a aparência que se é aceita pela sociedade e aquela que se vive na intimidade. Olha lá. O que também não deixa de estar vinculado ao que o benfeitor Emmanuel falou, né? Então, a sociedade diz que você pensar de uma maneira X e Z é correta, mas você sabe que X e Z é extremamente contrário aos seus valores morais. A tudo que a doutrina espírita edificou junto com o Evangelho de Jesus dentro de você. Mas mesmo assim você continua fazendo Y e Z. Porque isso você julga sendo correto. E isso, pouco a pouco, vai gerando em nós também culpa. Por que eu faço isso? Eu sei que isso não é certo. Por que eu tratei a pessoa assim? Eu sei que isso não é correto. Por que eu trato os meus familiares e ainda os trato assim? Isso vai instalando. Mas não somente isso, agora também falando do físico, a aparência física. Muitas vezes a gente quer ser algo e não consegue ser. Não consegue ser. E aí, quando a gente vai externalizar isso, né, ou a gente vai entrar em contato com isso, com esse conflito, gera também culpa. Então, entre aquilo que é aceito e aquilo que a gente vive na intimidade, tem um abismo. E muitas vezes a gente cria culpas desnecessárias a nós mesmos. Quer uma coisa muito normal hoje em dia? Ditadura da felicidade. A pessoa, é claro, estar constantemente triste é preocupante. Indica um quadro depressivo. 7 dias da semana, 4 você passa triste, é preciso procurar ajuda psicológica. E se o psicólogo julgar que deve ser também psiquiátrica. Ou vice-versa, né? Às vezes, um caminha para o outro. Mas olha lá, a gente tá aqui dizendo que às vezes a gente cria culpa que não tem sentido. Que é desnecessário. Desnecessário. E isso vive ocorrendo na atualidade. Né? Entre aquilo que muitas vezes a ditadura da felicidade, como eu disse, né? Você não pode ficar triste. Não, você não pode permanecer em um sentimento profundo de tristeza. Mas a tristeza é uma emoção natural que nos retira do mundo e que nos faz validar as nossas dores íntimas, os nossos sofrimentos. E a partir do momento que validamos, começamos a nos libertar e aí sim caminhar para a felicidade. Movimento muito normal em terapia. Então, ficar imerso nela é preocupante. Agora, senti-la uma vez ou outra, uma decepção da vida, uma decepção amorosa, uma decepção com um amigo, com um parente, com um confrade do centro espírita, ou consigo mesmo, isso é bom, porque a gente coloca para refletir. Porque a culpa não, a tristeza tem essa característica de colocar o indivíduo para dentro de si. Então, entendendo isso, a gente tem que entender que não é toda vez que a gente tem que se culpar porque não está feliz. A gente vê muito isso. Pessoas que se culpam por quê? Porque eu não estou feliz. Né? O fulano fala, nossa, por que você está assim com essa cara? Né? Vez ou outra, a gente acorda assim, um dia ou outro a gente vai acordar, né? Mas às vezes há pessoas que querem constantemente que a outra fique feliz, né? Sorrindo. E fala que ela está errada. E a pessoa acata aquilo e cria uma carga de culpa. Por que eu sou assim? Ela se questiona, certo? Eu não deveria ser assim. Olha lá, o que se aceita e aquilo que se vive na intimidade. Eu não deveria ser assim, mas eu sou assim. Será que eu posso mudar?
eu estou errado. E ela começa a criar culpa. E todas essas cargas de culpa que a gente vai criando, ora por algo que a gente deixou de fazer, pelo dever não cumprido, ora pelo aquilo que a gente vive na intimidade, mas a gente está em conflito com a realidade exterior, tudo isso vai gerando culpa. E essa culpa, de acordo com Joana, vai gerando neuroses. As neuroses, Freud e a psicanálise se debruçaram sobre esta temática, né? Hoje ela é mais tratada como transtornos. É o mais correto. Existem inúmeros tipos de neuroses, né? Sobretudo, a gente vai falar aqui na linguagem de transtorno. Então, existe o transtorno fóbico, existem vários tipos de fobia. Existem os transtornos também, tá? Os transtornos de ordem ansiogênica, de ordem depressiva, de ordem bipolar. Existe transtorno no neurodesenvolvimento, que já está mais atrelado a uma consequência expiatória. A gente tem um dos transtornos que rompem com a realidade, que é a esquizofrenia. Daqui a pouco também vamos falar um pouco mais. Então, existem inúmeros transtornos que afetam o humor e também afetam a personalidade por inteiro, às vezes fazendo com que o indivíduo cinda com a realidade exterior e fique preso em sua própria realidade, seu mundo de fantasia, como é o caso dos esquizofrênicos. Então, olha a potência da culpa dentro da nossa cabeça. Culpa. Às vezes a gente errou. Tem uma outra coisa, eu falei culpa desnecessária. Vamos colocar também aí, eu falei da alegria e tudo mais. Às vezes a gente está se culpando, se autopunindo por uma coisa, por uma inconsequência que a gente fez lá no passado. Né? Só que essa inconsequência a gente não fez, sem dúvida nenhuma, porque quis. Foi por imaturidade. E aí surge aquela frase, né? Se eu pudesse voltar, eu não fazia. Não, mas foi justamente por você ter passado por aquela experiência negativa, que aquela dor hoje te traz esse aprendizado, e esse aprendizado moldou a sua personalidade. E você é a criatura que você é, graças àquele evento, graças àquela atitude matura que você teve. Então, muitas vezes também a gente se culpa de forma excessiva. De forma excessiva que não era para se culpar. E aí vem o espiritismo, junto com a ciência, tentando dissolver essa culpa. Muitas vezes a gente dá 100%, mas a gente acha que a gente é sobre-humano, né? Um super-humano. Deveria ter dado 200%. Mentira. 100% é o máximo. E olha lá. Às vezes o seu estado moral, intelectual, psicológico, não comportava aquela decisão 100% tomada daquela maneira. Você tomou daquela outra forma, que você era o correto na época. Então, eu vejo assim, coisas assim que vai ocorrendo. E a gente vai chegando no consultório. Mães, por exemplo, que abandonam os filhos. Pais. Chegam muitas vezes com uma carga de culpa poderosa, soterrados em transtornos inúmeros, sobretudo a ansiedade e a depressão são os que mais se destacam sempre quando a gente fala de culpa. Olha lá para você ver. E aí a gente vai conversando, vai dialogando, e essa culpa, pouco a pouco, vai sendo aceita e também diluída. E há pessoas que negam a culpa. Isso também é uma coisa a se salientar. Tem pessoa que nunca é culpada, né? A culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Eu dei esses tempos atrás aí, eu fiz uma live do argueiro da trave no olho, que nada mais é do que um movimento de negação e fuga, projeção. Você está tirando daqui de dentro aquilo que te incomoda, para você não olhar, você fala que é do outro. Aí essa culpa que é sua, você atribui ao outro.
Também um movimento infantil e imaturo, que muitas vezes a gente está aí realizando. E não arcar com a culpa, olha, sentir a culpa de forma demasiada adoece. Negar a culpa também adoece, porque é uma posição infantil. A criança até que a gente entende, né? Ela faz uma arte, a gente chega, você fez isso, né? Não. E se tiver um irmãozinho, ela vai contar por irmãozinho. Vai culpar o irmãozinho. Movimento tranquilo, para aquela idade. Só que esse tipo de comportamento fica enraizado, né? Esses traços infantis. E a gente costuma agir assim depois de adulto. Não adianta, se a culpa é sua, você tem que arcar com a responsabilidade e com a consequência que vai vir. Por mais que você sofra. Porque também negá-la vai adoecer em níveis talvez até maiores do que quando a culpa é muito, muito exagerada. E aí, olha que interessante, a Joana fala dessa obsessão, que Joana vai vincular a culpa com a obsessão. Que muitas vezes a gente foge, eu falei de fuga aqui, não foi? A gente foge uma vida inteira da nossa carga de culpa. Quando a gente chega do outro lado, a nossa consciência é o nosso juiz. E ela mesma vai nos culpar. Ela mesma vai mostrar aquilo que devíamos ter feito e não fizemos. Ou ela mesma vai mostrar, olha, você esteve lado a lado com aquele fulano o tempo todo. E não pediu perdão para ele. Não conseguiu ressignificar as suas relações com ele. E aí o que acontece? Já está uma culpa aqui dentro. Se o espírito que o fulano machucou por palavras ou por ações não for um espírito tão evoluído moralmente, ele vai querer se vingar dela. E é onde a Joana fala que surge a famosa trama do obsessor e obsediado. Dona Ivone, aliás, narra isso em Dramas da Obsessão, né? A famosa obsessão por ódio, no capítulo 5 dessa obra. Isso existe. Então a gente tem que tomar cuidado. A culpa, para nós espíritas, como que a gente enxerga a culpa, Jefferson? A gente enxerga ela como neutra. Como neutra. Como neutra. Por quê? Porque dependendo de como você vai utilizá-la, é de suma importância. Olha aqui, o Emmanuel escreveu que a culpa gera o remorso e o remorso gera o arrependimento. Kardec vai trazer que o arrependimento é necessário para que haja expiação, que às vezes ocorre na própria vida, no sentido do sofrimento que a pessoa está passando pela atitude que ela tomou, e aí que ela faça, que ela retribua o mal que fez com o bem que pode ser feito. E aí sim ela vai reparar. Então, Kardec fala de arrependimento, de expiação e de reparação. Então, se a gente souber utilizar a culpa como um alerta na consciência, como se fosse aquela luz que surge e fala, pare. Pare porque você está indo no caminho errado. Agora é a hora de você revisitar todos os seus passos, Jefferson. Não é por aí. E se eu utilizo aquela culpa, olha, nossa, eu estou fazendo isso, e me reconduzo para um outro caminho, um caminho benéfico, essa culpa foi libertadora. Agora, a culpa que escraviza, que é estas que estamos falando, que vai contaminando o nosso pensamento, que vai contaminando o nosso campo vibracional, que vai atraindo a nós companhias encarnadas e desencarnadas de ordem inferior, que vai adoecendo o psicológico, que vai adoecendo o corpo, essa culpa não é de proveito. João, no Evangelho de João, tem aquele memorável encontro que Jesus faz com Simão Pedro. Simão Pedro, olha, Jesus é fantástico, gente, ele é fantástico. Olha a terapêutica de Jesus. Por isso que ele é o maior psicoterapeuta por excelência. Ele conhece cada mecanismo e os mais íntimos, o nosso íntimo, ele conhece. Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes certa feita, antes que o galo cantasse. A profecia se concretizou.
por medo, por medo. Tinha medo. Medo de morrer, parar na cruz junto com Jesus. Só que naquele momento ele não foi capaz de sustentar o seu dever como cristão, como discípulo do Cristo. Assim como Paulo de Tarso fez. Ele sustentou o peso do dever que foi a morte. Mas naquele momento, Pedro não fez isso. Com toda certeza se instalou a consciência de culpa nele. E aí, lá no finzinho do Evangelho de Simão, do Evangelho de João Pedro, Jesus está dialogando com Simão. E aí ele pergunta 3 vezes para Simão: você me ama? E Simão, até na última vez, chorando, responde. Ele fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, 3 vezes ele negou, 3 vezes ele ia testar agora para si mesmo, não era para Cristo. Era para si mesmo, para a sua própria consciência, que ele amava o Cristo. E era exatamente por amar a ele, amar ao Mestre, que ele foi apacentar, cuidar de almas. Então, olha que interessante. O antídoto para o dissolvimento da culpa, de acordo com a terapêutica do Cristo, é a ação, é a reparação. Porque muitas vezes, se você só ficar preso na culpa, aquilo ali vai ficar como objeto de contemplação. Mas quando você analisa, vê onde se equivocou e tenta partir agora para um novo caminho, para reparar aquilo, essa culpa vai sendo dissolvida. E outras vezes, isso quando não é resolvido, vai o quê? Se somatizando no corpo. Na obra, uma grande obra, aliás, né? O Homem Integral, de Joana de Ângeles, Joana vai dizer que muitos dos fenômenos fóbicos, de ansiedade também, fenômenos depressivos, ocorrem por conta dessa consciência de culpa. Uma culpa que muitas vezes a gente traz de vidas passadas. De vidas passadas. A criança reencarna, por exemplo, com humor melancólico. Isso existe. Isso existe. Aliás, quando muito tempo atrás me formei, o meu trabalho na faculdade de pesquisa foi sobre isso. Depressão na infância e na adolescência, possível caminho para o suicídio. Tem criança que se mata. Conscientemente. Porque não está contente com nada. Isso existe. Existem pesquisas, um campo de pesquisa vasto sobre isso. Existem nomenclaturas, existem crianças com ansiedade. E é claro que essa ansiedade, muitas vezes, quando não é trazida lá de trás, ela muitas vezes é criada pelos pais. Os pais depositam alguma série de comportamentos ou não dão segurança, um apego necessário e tantas outras coisas que ocorrem que vão traumatizando a criança. Ou uma situação, quando ele era criança, ocorreu e aquilo o traumatizou. E aí ele ficou com medo, desenvolveu uma fobia vinculada a uma determinada coisa. Ou o seu pai e sua mãe não gostavam muito de sair e criaram uma crença dentro dessa criança de que a sociedade é ruim. Logo, ele tem medo da sociedade, portanto, ele tem fobia social. Então, entendem como está tudo vinculado? Mas muitas vezes a gente traz isso dentro de nós, lá no inconsciente sagrado, inconsciente profundo, que Joana denomina como sendo um arcabouço de tudo isso. E quando a gente não resolve essas culpas de vidas passadas, porque eu falei até agora dessa vida, mas também de vidas passadas, a gente vai reencarnar com isso gritando dentro de nós e a gente nem sabe o porquê. Que a gente tem medo de tal coisa, que a gente tem medo disso, daquilo. E muitas vezes foram erros gravíssimos, de acordo com Joana, que não foram ressignificados. Erros no campo sexual, homicídio, traição, erros no sentido de saber o que era certo e caminhou sempre o caminho errado. Entende? E tá aí, ó, voltando. E quando essa culpa ela é tão grande,
essa culpa de vida passada é tão grande e o espírito sabe que ele vai reencarnar, ele vai retornar a essa carne e ele vai ter que se reencontrar com aqueles que feriu, vai ter que entrar em contato com sua própria culpa, ele cinde muitas vezes para a esquizofrenia e para o autismo, de acordo com a explicação que se encontra na obra Loucura e Obsessão, explicação que é dada a Manuel Filomeno de Miranda, em espírito, por Dr. Bezerra de Menezes, que também é um espírito, e eles ali estão acompanhando, lá no capítulo 4, que se intitula O Drama de Carlos. Carlos tem uma esquizofrenia. E aí, Carlos é levado em um terreiro de Umbanda. O Dr. Bezerra vai explicando tudo o que está acontecendo ali com aquele indivíduo. E fora isso, ele tinha um obsessor vinculado a ele. Então, quando a gente fala de culpa, quando a gente fala também de transtorno, muitas vezes tem um obsessor vinculado a esta trama. E o obsessor é alguém com conhecimento técnico, com conhecimento da psique humana, e ele sabe como mexer. Ele sabe como ir nas áreas que o remorso vai atuar. Então, ele sabe como, em outras palavras, nos adoecer. Outras vezes, a gente é o nosso próprio obsessor. A gente não precisa, não. A gente se obsedeia e obsedeia aqueles que estão ao nosso derredor. Existem várias pessoas assim. Então, quando essa consciência, essa culpa, ela é tão grande, tão atroz, o Dr. Bezerra fala, o espírito foge, se desloca para o autismo, para a esquizofrenia, que muitas vezes é caracterizado por pessoas que cindem com a realidade, né? Bastante raiva reprimida. Então, olha que fantástico. Então, percebam que as nossas culpas, igual que é diante de tudo isso que eu falei, tá? O porquê que a culpa vai sendo gerada? Por comportamentos equivocados, muitas vezes, quando não somos forçados a fazer tal coisa ou tal coisa, como deu o caso do aborto. São situações completamente diferentes. Mas vamos lá. Quando a gente sabe que é o correto, isso e aquilo, quando a gente sabe o que deve ser feito, não faz. O que acontece? Lá na obra No Mundo Maior, capítulo 3, o espírito Calderaro vai dar uma aula a André Luiz sobre o que Freud chama de aparelho psíquico, ele vai chamar de casa mental. Então, quando a gente fala de casa mental, pensem vocês no lar de vocês primeiro, na casa de vocês, em outros tipos de casa. Há inúmeros tipos de casa. Tem casas que estão sujas, existem casas que são impecáveis, existem casas que são tão impecáveis que você não pode tirar isso daqui e colocar ali, porque está errado. Existem casas que são abandonadas e aí entram os assaltantes e roubam ela. Existem diversos tipos de casa. Assim como existe a nossa, se assemelhando a estas casas físicas, desorganizadas, sujas, com uma rigidez enorme, ou com uma displicência. Então, olha só que interessante. Assim é a nossa própria casa, aqui dentro. E esta casa, ela é montada, ela é constituída por pensamentos, sentimentos e ideias. Pensamentos, sentimentos e ideias. O pensamento, ele é o propulsor de uma ideia, e uma ideia, ela suscita ou cria um sentimento. Pode ser positivo ou negativo. Então, ele vai dando essa aula, e ele compara com uma torre. A casa mental, o corpo mental, que é a camada mais sutil do perispírito. Ele vai comparar com uma torre. Ele vai dizer que no andar mais baixo, no sentido de instinto, impulso, é o andar que se encontra ali nos automatismos, que no meio espírita é tratado como sendo a subconsciência, e que na psicanálise é o inconsciente, o id. O inconsciente, onde é o reservatório das paixões.
as emoções desenfreadas, a busca pelo prazer. Então, viver sendo norteado pelo instinto e pelo impulso é viver sendo controlado pelo inconsciente. Ou seja, você está agindo de uma maneira inconsciente de suas próprias ações e atitudes, inconsciente de si. Agora, o segundo andar dessa torre, que é onde todos nós nos esforçamos para estar sempre, é o esforço e a vontade. E isso é tratado como sendo a consciência. Consciência. Então, agora a consciência. Então, quer dizer que quando todas as vezes a gente age de forma impulsiva, e é claro que agir de forma impulsiva muitas vezes vai ter atitudes equivocadas, e provavelmente uma carga de culpa depois que a responsabilidade, o peso das ações nos buscarem, todas as vezes que a gente está agindo assim, olha que interessante, a gente está inconsciente, a gente é um robô, a gente está agindo automático. Os automatismos de outras vidas e desta estão nos movimentando. A gente está semelhante, sabe o quê? A um bebê. O bebê age assim no começo da vida. Ele precisa desses automatismos para sugar, para chorar, para fazer suas necessidades básicas. Ele precisa de todos estes automatismos. Mas depois, esse bebê vai começar a adquirir consciência de si, de seu corpo, de sua individualidade. E quanto menos consciência temos de nós, menos consciência teremos da realidade. Quanto menos consciência temos daquilo que está guardado aqui dentro, mais conturbado vai ser a nossa realidade, mais a gente vai conturbá-la. A gente não vai ver as coisas como é, a gente vai ver como a gente acha que é. Ou seja, a gente vai começar a conturbar tudo isso. Quando a gente está ali no trilho dos instintos e do impulso. E não no do esforço e vontade, que é a consciência. Quando a gente se esforça e tem vontade para lançar luz e reeducar esses aspectos impulsivos, primitivos, estes hábitos negativos, estes vícios, a gente está no nível de consciência. Mas o patamar maior, que vai nos evitar agir de forma instintiva, é justamente o patamar da superconsciência, ou quando a gente entra em contato com o que Joana chama, acabei de dizer, disse umas 2, 3 vezes aqui nessa live, de inconsciente profundo ou sagrado, que é ali nas profundezas de nossa alma, de acordo com Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que encontraremos as potências, os germens de potências divinas que nos habitam. Além disso, entraremos em contato com a consciência espiritual, que nada mais é as leis de Deus gravadas dentro de nós, sobretudo a lei do amor, como relembra na obra O Livro dos Espíritos. Ela está gravada em nossas consciências. Mas que consciência? Não somente essa. Nós estamos aqui conscientes, conversando e assistindo um ao outro. Mas não é essa. É essa superconsciência mais profunda. Quando a gente vai lá, todas as vezes que a gente vai buscar o ético, o correto, aquilo que Jesus professou e ensinou, e a gente consegue entrar em contato com esse amor, a gente vai fazendo esses germes nascerem, se transformarem em árvores que darão frutos. E aí a gente vai começar o quê? A pensar para agir. A gente sofre porque a gente, muitas vezes, não pensa para agir. Libertino. Ao invés de fluir, usufruir da liberdade com responsabilidade. Esse livre-arbítrio que nos foi dado. Então, meus queridos irmãos, olha só os caminhos, para a gente ir finalizando, os caminhos que a culpa vai tomando. Olha os inúmeros, eu falei da vida atual. Vida atual pode gerar problemas emocionais, transtornos. Falei, citei alguns. Numa perspectiva agora reencarnacionista, quando essa culpa não consegue ser dissolvida, podemos reencarnar numa matriz esquizofrênica ou outras, cindido com a realidade.
Quando não, o nosso físico, nosso corpo físico é afetado, como se vê a pesquisa da psicanalista Susana Vezum. Então, entende? Carregar a culpa, viver imerso nela, não é algo sadio. A culpa bateu, a sirene acendeu na cabeça, na consciência, questione-se o que está de errado em sua vida. O que aconteceu? O porquê que você agiu como agiu? E aí, averiguando tudo isso, esse autoconhecimento asseverado por Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, vasculhando tudo isso, você parte o quê? Para comportamentos contrários àquele que te fez sentir culpa. Porque é isso, gente. Se a gente não resolver essa culpa, ela vai, inevitavelmente, alcançar o corpo. Quando não alcança a cabeça, quando não alcança os dois. E vai paralisando. E vai paralisando. E vai paralisando. E vai paralisando a gente. A gente vira e mexe com sintomas, sempre para baixo, ou sempre ansioso. Por quê? Porque a gente tem que avistar em que momento da minha vida se instalou uma carga de culpa na minha consciência. Quando eu deixei de fazer o que era para fazer, quando eu larguei os meus propósitos, quando eu cedi para os instintos, quando eu agi sem pensar, quando me forçaram a fazer tal coisa, quando eu errei por imaturidade, independente do que for. Trazer isso e dia após dia, dizendo a si mesmo, mas não por palavras e pensamentos, repetições, mas por atitudes, que você é merecedor de uma nova possibilidade, de uma nova oportunidade, de um novo recomeço. Perfeito? Então, que a culpa seja nossa, um alerta e jamais uma carrasca. E é isso. Querido Samuel. Pronto, já tem uma pergunta aí. Não. O maior inimigo de nossa autoestima. A culpa sugere o orgulho, A culpa é o maior inimigo do nosso autoestima. A culpa surge no orgulho do inconsciente de querer ser perfeito. Essa é a pergunta dele. Então, muitas vezes sim, outras vezes não. A culpa, ela é um dos maiores inimigos, sem dúvida, da autoestima, porque ela vai gerar insegurança. E a insegurança é a base da autoestima baixa. Mas, quando a gente fala de orgulho e culpa, a gente está falando mais daquela culpa que a gente nega. Entende? Que eu acho que é isso que o Diogo está falando. Essa culpa de querer ser perfeito. Essa culpa que a gente, por exemplo, como eu te falei, vamos supor, o Samuel acabou de falar, eu acabei de falar algo muito esdrúxulo para o Samuel, fui grosseiro com o Samuel diz, olha, Jefferson, poxa, isso daí que você fez machucou, não machuquei não, eu falei isso porque você fez isso. Ou seja, eu estou colocando a culpa de volta no Samuel, eu estou negando a minha culpa, e isso é orgulho. Por que eu estou negando a minha culpa? Porque eu fantasio, isso é fantasia, porque eu sou perfeito. Então, quando a gente fala de culpa e orgulho, a gente está falando de negação da culpa, de negação das consequências que ela traz. Isso é muito cômodo, né, Samuel? Uhum. Muitos caem por essa linha. Ele ainda é outra. Deixa eu ver aqui. Com certeza, porque o sentimento de culpa, todo sentimento de culpa, não na maioria das vezes que a gente não pode generalizar, porque às vezes a gente está criando uma culpa, ou às vezes as pessoas que estão conosco estão nos fazendo nos sentir culpados. Que foi o que eu falei na live do lar de Carla ontem. Isso ocorre em relacionamentos abusivos. A gente se sente culpado por algo que a gente nem fez. A gente nem sabe o que está acontecendo e a gente capta e acolhe, introjeta aquela culpa. Mas, em via de regra, geralmente, sim, a culpa é aquela sirene, como eu disse aqui na live. Porque quem que é que não sente culpa?
psicopata e o sociopata. Eles se esforçam para ter culpa. O sociopata é aquele que não foi para a ação. Quando vai, ele se torna aquele indivíduo psicopata, ou seja, ele caminha para o equívoco. Então, olha a falta da culpa numa consciência. Então, a gente não pode falar que culpa é só ruim. E essa não é a proposta espírita. Entendeu? A proposta é tratar assim, olha, é analisar a culpa como um adulto, com seriedade e tentar se libertar dela, dos mecanismos que estão causando ela. Isso é evolução. Culpa, se a gente souber utilizar, só para finalizar a resposta, ela pode ser o propulsor do nosso progresso. Propulsor. Quando já está feito o processo já. Valesca, né? Valesca Fonteles. Valesca, quando o processo já se concretizou. Por isso que a gente está aqui salientando desde o começo. Se você sente alguma culpa e não consegue dissolver essa culpa sozinho, procure um psicólogo. Mas caso você seja a causa de as suas causas atuais, por assim dizer, estão gerando culpa, se reconduza. Porque quando a gente só vai saber, Valesca, quando já está aí, ó, ansiedade instalada, ou depressão, ou fobia, ou crise de pânico, está instalado. Quando está instalada, é como a gente sabe. Infelizmente, a gente que poderia, até agora não surgiu uma técnica que pegue isso. Mas é assim, ó, tá com o pensamento de culpa direto, obsessivo, começa a trabalhar nisso. Começa a trabalhar nisso. E vê mesmo se a culpa é sua, né, Samuel? Como eu disse, afirmando de novo aqui, né? Se ela é sua ou do outro. Se ela for sua mesmo, o que está levando a você sentir essa culpa? Se reconduza. Eu me lembrei de uma senhora que eu conheci há muitos anos, que ela tinha uma marca de pele. Toda vez que ela errava, ela era muito perfeccionista. Tipo, ela tinha que, se ela não conseguisse falar doce com você, somatizava no corpo. E ela tinha muito recurso, ela tinha para tudo que é canto. Para resumir, o que aconteceu? Ela participou ela foi inquisitora. O espírito Marta, através do Frederico Menezes, revelou que ela tinha esse problema e que ela fosse fazer uma terapia transpessoal para ressignificar esse gatilho que estava punindo o corpo dela. Por toda a história, eu não mereço, eu sou ruim. Ela verbalizava isso e ela teve que fazer uma intervenção terapêutica para poder melhorar. Olha só que interessante, Samuel, que você acabou de trazer. Ela reencarnou com esse sentimento negativo em relação a si, com essa culpa, e todas as vezes que ela maltratava alguém, na cabeça dela, não agradava a pessoa, ela estava ferindo a pessoa. Logo, a culpa se instalava. Olha para você ver a reencarnação aí. E às vezes precisa de uma terapia de vida passadas, ou de uma terapia transpessoal, que vai tocar nesse inconsciente, né, profundo. Eles chamam de sagrado. Inconsciente sagrado. Porque às vezes está lá em outra vida e a gente nem está sabendo, a gente acha que é só nessa. E tem espírita que também acha que é só de outra vida. E muitas vezes não é. É dessa vida. Dessa vida. Sim. Sim. Não só para ela. Que a gente vai entender que a ansiedade tem sintomas, muitas vezes, depressivos, e a depressão, muitas vezes, vem acompanhada também com alguns sintomas de ansiedade. Né? Vem juntinho. Então, a depressão, a negação da culpa, ou até mesmo agora, a imersão, o excesso de culpa, porque muitas vezes um quadro melancólico profundo é um excesso profundo de culpa, como o Samuel acabou de falar aí. Às vezes a pessoa acha que ela não merece ser perdoada e pronto. Né? Mas a negação pode conduzir à depressão? Claro que pode. Claro que pode.
que seria a pergunta? Eu não entendi. No caso de um psicopata que comete um crime de toda a natureza e não sente nenhuma remorso, isso que ele está perguntando, Edmilson. O psicopata, ele é um indivíduo que ele está há anos e anos, né, milênios, envolvido com o mal. E o campo sentimental é por ele negado, porque se ele entrar em contato com o campo sentimental, ele entra em contato com tudo que ele fez. Então ele vai desenvolvendo esse automatismo. Ele vai aprendendo a embotoar, ou seja, a reprimir essa função extraordinária que Freud dá o nome de superego e que nós trazemos aqui como a consciência moral. Aliás, o psicopata tem a moral dele, mas a moral dele nunca está vinculada a coisas divinas ou à ética do mundo. É uma ética própria, interna. Então, o remorso, ele não tem um remorso. Muito normal nesses indivíduos eles dizerem, olha, estou me forçando para sentir culpa. Eu me forço, mas não consigo. Por quê? Anos e anos obstinados ao mal, ao crime. Entende? E agora está dificultoso, gravou isso neles. E olha que expiação, eu fico pensando, sabe, gente? Não só a culpa, eles têm muita dificuldade, né? Sociopata não, psicopata sim, em sentir sentimentos. O sentimento, ele é o sal da vida, ele é o que dá sabor para a vida. Uma vida sem sentimento é uma vida monótona, morta. Olha que expiação que ele mesmo proporcionou a ele. Divaldo recebeu um, inclusive, na Mansão do Caminho. Ele conta esse caso, né? Que o menino, ainda criança, chegou lá na Mansão do Caminho, um dos que ele adotou, e disse, tio Divaldo, eu sinto vontade de matar. E o Divaldo, né, muito nessa terapêutica que ele tem junto com o Joana, questionando o menino. Mas por quê? Você viu alguém fazendo isso? Não. Mas eu sinto vontade. Eu sinto vontade de sentir o sangue na minha mão. Ele é quente. Eu digo, como você sabe disso? Já fez exame de sangue, alguma coisa? Caiu sangue em você? Sua mãe já se machucou? Ele falou, não, mas eu sei que é. E de fato o sangue é. E aí, Divaldo captou, e Joana depois vai conversar com ele, que ali ele tinha junto dele um psicopata. E que agora ia entrar em instrução espírita, norteando ele, de que ele é um ser imortal e que ele teria que lutar contra essa vontade. Ele poderia morrer com essa vontade, ele só não poderia concretizar. E foi exatamente isso que Divaldo colocou. E Divaldo, olha lá, consciência, ele amava o Divaldo. Ele ainda não tinha ido para ação, nada, então ele era um sociopata. Ele amava o Divaldo, e adorava o Divaldo. Então Divaldo falou, quando você matar alguém, se um dia você chegar a fazer isso, você está matando a mim. Pouco a pouco. Ele cravou, naquele exato momento, o quê? O medo. Criou medo ali. Então, eu não posso fazer algo que eu estou fazendo para o outro. E aí, Divaldo, depois de muito tempo, contando, ele fala que ele foi encontrar com esse menino, já estava formado na faculdade, tudo mais, né? Na profissão que se formou. E Divaldo perguntou para ele, e a vontade? Sumiu? Ele falou, não. Ela continua? Continua. Diminuiu? Bastante. E o que te ajudou? Terapia e espiritismo. Então, olha só, tá vendo? Barrando. Sociopata vive em sociedade. Psicopata não consegue conviver em sociedade. Porque é o cara que vai matar. Eu tenho uma. Quando a pessoa pede desculpa por tudo e tem uma raiva, mas diz que não sente raiva porque isso é imoral, sentir raiva e, portanto, não sente esse tipo de sentimento porque aboliu. E aí se sente culpada quando tem esses arroubos. E aí, outra pergunta. O que você diria para uma pessoa que abortou e que quer refazer o caminho, fez umas coisas horríveis e se arrependeu e quer refazer o caminho e essa pessoa não desculpa quando essa pessoa feriu? Pronto, essa é a pergunta. Ok? Perfeito, perfeito. Uhum. A primeira, a gente tem... Olha, se tem uma coisa que
o espiritismo trabalha, porque ele vem junto com a ciência, não é a repressão, é a educação. O espiritismo não reprime nada, mas ele sugestiona que nós eduquemos os nossos aspectos primitivos. E a psicanálise vai mostrar o quê? Que aquilo que você reprime vai retornar à luz da consciência, né? O retorno, como Freud chama, do recalcado, do reprimido, na forma de sintoma. E as emoções, a gente tem que entender assim, elas nos foram ofertadas por Deus. A gente tem várias emoções, né? As básicas, tem o medo, a raiva, a tristeza, o amor, o prazer, o nojo. São emoções. Então, dizer para você que você não pode sentir raiva é a mesma coisa que eu falei da tristeza. Negar a raiva, você vai adoecer. Porque você não vai negá-la. Você vai. Quando você nega, você apenas faz isso. Ó. Era para ir para lá, voltando. Você reprime. Então, tem que falar o que der na telha, Jefferson? Claro que não. Você tem que falar com assertividade. Falar o certo, na hora certa, da maneira correta. E a maneira correta é com amor, caridade, indulgência. Tá? Então, reprimir essa raiva, essas pessoas que muitas vezes estão se justificando também, elas trazem uma autoestima baixa e uma necessidade de acolhimento, de ser acolhida, de ser aceita. De ser aceita. Então, elas acham que reprimindo a raiva, reprimindo comportamentos vinculados à raiva, elas vão ser aceitas. Porque essa autojustificativa que muitas vezes queremos dar para o outro é sempre o quê? Para caber no mundo dele. E a gente tem que tomar cuidado quando isso é excessivo. Está demonstrando que a gente está deficitário no amor próprio, né? Que a gente está imaturo, infantilizado. Entendeu? E a outra pergunta que você fez, a resposta para a outra pergunta, que é de suma importância, olha, a gente tem que entender que a gente é um ser perfectível, passível de mudança. Se em algum momento no passado, seja por vontade própria, seja por medo de não conseguir criar aquele indivíduo, seja por pressão da família, por pressão do cônjuge, houve um enveredamento para o aborto, e agora, por consequência, a própria lei de causa e efeito vem de polir, através da dor, lhe tolindo desta função preciosa da mulher que é da maternidade, entenda que você pode ser mãe em diversos locais. Mãe de outros corações que foram rejeitados por suas mães também. E é a estes indivíduos que você pode se dedicar para que essa raiva seja diluída, seja por meio de um trabalho caridoso em um orfanato ou algo do tipo, seja por meio de uma adoção. E aí sim você vai conseguir diluir, porque a proposta do Espiritismo é isso que eu acho fantástico. Não é só falar, é agir. Então não vai recriminar, porque Jesus nunca recriminou nenhum dos que erraram e foram lá procurar ele. Mas ele dava nova possibilidade de refazimento. E a doutrina é o consolador, é o cristianismo. Redivivo, ela também não vai nos punir eternamente, jamais. Ela vai simplesmente chamar a gente para responsabilidade. Olha, mãezinha, você que está com essa culpa na cabeça, mãezinha, e que agora sente no fundo da alma o desejo de ter filho, mas agora não pode, adote um filho. Vai fazer um trabalho de caridade no orfanato, dissolve essa culpa. Entendeu? Porque Deus, a gente tem uma imagem, muitas vezes, Samuel, que Deus, nessa imagem mosaica que foi passada, Deus está lá no trono, na nuvem, com chicote. Né? Vai para o inferno, vai ficar no inferno eterno. Isso não existe. Não há culpa eterna, não há erro eterno. E muitas vezes o erro pode começar a ser reparado agora. Crê nisso, isso daí é fato. A doutrina espírita trabalha nisso. É nessa perspectiva, por isso que ela é libertadora. Então, para as mãezinhas que aconteceu isso, esse é o meu conselho. Vão ser mães agora de outros filhos que estão sem mãe. Entende? Se doem agora em outros tipos de trabalho. E vai dissolvendo essa culpa pela atitude do bem.
Porque não basta pensar assim, eu fiz isso, aquilo, então tá tudo certo, a culpa sumiu. É trabalho. Acabei de dizer, Jesus não deu o exemplo do Simão? Se você me ama, ou seja, se você quer se perdoar, vai e trabalha. E agora você vai ter que lutar pela minha causa. E foi o que Simão fez. Morreu pela causa também. Entende? Então é isso. Que essas mãezinhas tirem dessa cabeça que elas vão ser punidas, que elas estão perdidas, que elas não merecem perdão. Não, vocês merecem. Mas primeiro o perdão tem que partir de você. Você precisa se perdoar. E esse maior perdão é essa reparação. É reparar o que foi feito. Então, se você pode adotar, adote. Se você pode trabalhar no orfanato, trabalhe. Se você pode trabalhar numa instituição onde eles fazem projetos com adolescentes e crianças, trabalhe, se dedique, ame-os. Ame todos aqueles seus afilhados, seus sobrinhos, seja mãe, procure ser a mãe ali de todos, como Maria ensinou, né? E é isso. Obrigado, Jefferson. Muito bom. Eu vou te chamar em abril, se você puder. Talvez a gente fale de depressão em infância e em criança, porque eu acho que é um tema muito importante, até para os pais poderem aprender, que acham que depressão é só em adulto. Não é bem assim, né? E É às vezes a isso? depressão na criança se manifesta na forma de raiva, Pois é. irritabilidade. São diferentes sintomas. A gente vai agendar direitinho aí, tá? Para que vocês realmente possam. Então, agradecendo, queremos agradecer a você, a sua disponibilidade, a sua família, a todos que estiveram aqui. Próxima semana vamos ter sobre carta consul da pesquisa, com o Guilherme Velho e umas pessoas que fizeram com os médios aí de carta consuladora. Vai ser muito bacana. Não tem título ainda, porque estou esperando que o Guilherme me dê o título, e aí eu estou aguardando. Assim que ele me der o título, eu coloco para vocês aí, e aí vamos divulgar espiritismo. Muito obrigado. Certeza. Você tem algum canal que você queira deixar, que alguém queira se inscrever? Pode divulgar livro. É verdade. Gente, dia 20 de janeiro, no site da editora Letra Espírita, www.letraespírita.com.br, entrando lá, o meu primeiro livro junto a essa editora, que faz um trabalho fantástico dentro do movimento espírita, o meu livro se intitula Kardec, a chave para entender Jesus, vai ser lançado no dia 20 de fevereiro. E ali eu vou tratar, Samuel, de diversos temas. Então eu vou falar do amor e do poder, essa oposição que muitas vezes temos. Vou falar sobre autoconhecimento, vou falar sobre auto-perdão, vou falar sobre família, vou falar sobre a atualidade, eu vou falar sobre os tipos de sonhos, os psicológicos, os premonitórios, os espirituais. Eu vou falar tudo dentro das obras básicas, com a luz do Evangelho, com leve toque de psicologia, sobretudo de Carl Gustav Jung, psicologia analítica. E espero que esse livro possa aí ajudar a muitos e despertá-los para um estudo mais profundo dessas obras, né? Que também vai ter obras complementares nesse livro. Trago Dona Ivone, Leon Denis, trago André Luiz, enfim, vários. Esse é o meu livro, então, espero que vocês gostem. Kardec, A Chave para Entender Jesus, dia 20 de fevereiro. Além disso, tem o meu Instagram, meu amigo, que se intitula Jefferson Vasques, _ Jesus Kardec. Me procura lá, eu posto vídeos, também coloco ali as minhas lives, divulgando-as, e tem um canal no YouTube, Jefferson Vasques, Jesus e Kardec. Canal novo, começou, vai fazer 2 semanas, onde eu estou centralizando as minhas lives lá, né? Eu tenho um monte de live perdida por aí, Samuel. Uhum. Rapaz, centralizei algumas, né? Tem mais de 80, então centralizei algumas ali, e as que eu estou fazendo agora, e também novos trabalhos eu vou ali abrir de estudo, de outras coisas, principalmente de Joana, de Denis, Leon Denis, né? E a gente vai fazer coisas novas aí no canal. E é isso, meu amigo. Tamo junto. Viu? Aí você fica para depois, essa pergunta, né? Para outra oportunidade, quando você voltar aqui, se quiser, eu volto.
Tá aí, Zé do Egito. Rapaz. Isso é uma passagem bíblica do Antigo Testamento? Eu não é a minha expertise. Eu não sou muito nessa parte de Bíblia. Parece. Eu acho que sim, para Não não sei. responder, parece. Eu Eu não tenho sei. que ler a passagem. Eu tenho que É, ler a passagem, se for a passagem, ou a história de Nilson. Edmilson, você procura Uma lá pró- no Instagram dele que fica melhor. Me Na procure lá, Edmilson. viu? Depois eu quero lhe agradecer. Não, vamos falar em abrir sobre depressão em criança, em adolescente, que eu acho que é importante até para os pais identificar, porque é tão sutil que as pessoas não conhecem, né? Porque a gente vamos deixar Sim, alguma coisa para as pessoas pensarem, tá? Como você sim, falou vamos aí, falar. me deu essa vontade de essa temática, eu converso contigo amanhã direitinho, para a gente ver uma data em abril, tá bom? Perfeito, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Abraço. Tudo de bom. Se vocês gostaram desse tema, dê um joinha aí, que aí a gente, ou outros vocês queiram propor na área da psicológica, vocês deixam aí que a gente leva para aí, tá bom? Um abraço para todo mundo. Se inscreva no canal Mente e Consciência, dê like, para mais outras pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento. Então, até a Com próxima vez. certeza. Tchau, Até a vocês. próxima. Até a próxima.